O conceito de apocalipse, ou o fim do mundo, tem fascinado a humanidade há milênios. Desde as primeiras civilizações até os tempos modernos, a ideia de que algo catastrófico acontecerá para marcar o fim da existência humana, ou da ordem atual do mundo, continua a ser uma das questões mais discutidas e misteriosas. Não se trata apenas de uma crença religiosa, mas de uma preocupação universal que atravessa culturas e épocas. O Apocalipse é muitas vezes visto como uma revelação, um grande evento divino ou cósmico, no qual um ciclo de destruição e renovação toma conta do planeta. Esse fascínio por desastres globais e mudanças radicais do destino humano tem raízes profundas na religião, mas também se estende a teorias e mitologias populares. Na tradição cristã, o Apocalipse é mais associado à visão de São João, que descreveu o fim do mundo no livro de Apocalipse, parte do Novo Testamento. Para muitos, esse livro é uma chave para entender o futuro, repleto de símbolos e mensagens misteriosas que prevêem catástrofes e a vitória final do bem sobre o mal. Mas essa não é a única perspectiva. O conceito de um fim catastrófico do mundo também aparece em várias outras culturas e tradições, cada uma com suas próprias interpretações e previsões. Ao longo dos séculos, o Apocalipse se tornou um tema de discussão constante. Profecias que afirmam prever o fim dos tempos atraem grandes audiências, seja em livros, filmes ou até em discussões cotidianas. Isso é um reflexo do medo e, ao mesmo tempo, da curiosidade humana sobre o que está por vir. Mas o Apocalipse também traz uma mensagem de esperança para alguns, que acreditam que a destruição do mundo como conhecemos pode ser seguida por uma renovação e um novo ciclo de existência. A ansiedade em torno do fim do mundo é alimentada, em grande parte, por essas previsões apocalípticas. Muitas vezes as pessoas se perguntam: o que o futuro nos reserva? Quando acontecerá o fim? Será que as profecias de antigos videntes, como Nostradamus, ou até as visões de figuras religiosas, como São João, realmente têm algum fundamento? Neste vídeo, vamos explorar as principais profecias apocalípticas e tentar entender o que elas podem nos dizer sobre o futuro. Cada uma das previsões apocalípticas, seja nas escrituras sagradas ou nas visões de videntes históricos, descreve um mundo em transformação, onde catástrofes naturais, guerras e até invasões de seres sobrenaturais se tornam centrais. Essa narrativa de fim do mundo não é apenas uma história de destruição, mas de transformação e busca por um novo equilíbrio, o que torna o Apocalipse uma metáfora poderosa sobre o fim de velhas estruturas e o nascimento de algo novo. Ao explorarmos essas visões de fim do mundo, vamos descobrir que as profecias apocalípticas estão entrelaçadas com nossas maiores dúvidas existenciais e com a luta eterna entre o bem e o mal. Em cada uma dessas previsões, encontramos um reflexo da nossa própria humanidade, nossa vulnerabilidade, mas também nossa esperança por um futuro renovado. Com isso em mente, vamos passar a entender como as profecias bíblicas, com a revelação de São João no livro de Apocalipse, deram início a uma longa tradição de predições sobre o fim dos tempos. O livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação, é um dos textos mais enigmáticos e profundos da Bíblia. Acredita-se que tenha sido escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, por volta do ano 95 d.C. Sua narrativa é repleta de imagens e símbolos poderosos, que até hoje são interpretados de diversas formas. A obra descreve a visão apocalíptica que João teve de Cristo, dos céus e da terra, e das coisas que aconteceriam no fim dos tempos. É um relato de julgamento divino, destruição e renovação, onde o mal é finalmente derrotado e a vitória do bem se concretiza. Os símbolos presentes no livro de Apocalipse são vastos e multifacetados. Um dos mais conhecidos é o famoso número da besta, 666, que tem sido interpretado como um símbolo do anticristo, uma figura que traria grande caos e destruição à humanidade. Além disso, a luta entre os anjos e os demônios, a destruição da Babilônia, a marca da besta
As trombetas do juízo final e a batalha do Armagedon são elementos centrais que continuam a intrigar e fascinar estudiosos, crentes e curiosos em todo o mundo. O livro fala de um ciclo de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças de julgamento, que são desdobramentos de uma grande catástrofe universal. É importante observar que o livro de Apocalipse não deve ser lido apenas como uma previsão literal do futuro, mas também como uma alegoria e metáforas espirituais. Sua linguagem simbólica pode ser vista como uma representação das lutas espirituais internas e externas que a humanidade enfrenta. Por exemplo, a grande batalha entre o bem e o mal pode ser interpretada não apenas como uma guerra cósmica, mas como a batalha constante na vida de cada indivíduo entre a luz e as trevas, a verdade e a mentira. Isso torna o Apocalipse um tema relevante e atemporal, que continua a tocar aqueles que buscam compreender os mistérios da vida e do destino humano. A partir dessa base bíblica, surgiram muitas outras profecias e interpretações do Apocalipse que tentaram prever o momento exato ou as condições que precederiam o fim do mundo. A ideia de um julgamento final e da batalha entre forças do bem e do mal permanece uma das grandes narrativas que orienta a visão cristã do fim dos tempos. Contudo, a interpretação desse livro não é unânime, e ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos têm debatido sobre seu significado e aplicação nos dias de hoje. À medida que as décadas e séculos se passaram, o livro de Apocalipse também foi reinterpretado à luz de eventos históricos, como guerras, catástrofes naturais e até as inovações tecnológicas que alteraram o curso da humanidade. Em tempos modernos, as previsões apocalípticas associadas ao livro passaram a ser discutidas em relação aos desafios contemporâneos, como as mudanças climáticas, as ameaças nucleares e a ascensão de sistemas de controle global, levando muitas pessoas a se perguntarem se as profecias de João poderiam, de fato, estar se cumprindo em nossa era. Michel de Nostradamus, um astrólogo e médico francês do século XVI, é um dos videntes mais conhecidos quando se fala de previsões apocalípticas. Sua obra mais famosa, Les Prophéties, contém centenas de quadras poéticas que, segundo muitos, prevêem eventos significativos do futuro, incluindo guerras, desastres naturais e até mesmo a ascensão de líderes mundiais. Suas previsões são muitas vezes citadas por aqueles que buscam entender os tempos turbulentos que enfrentamos, e ele é frequentemente associado ao conceito de Apocalipse devido à natureza sombria de muitas de suas profecias. As interpretações das profecias de Nostradamus variam bastante, mas uma das mais famosas é sua previsão do grande rei do terror, que muitos acreditam estar relacionado à ascensão de um governante poderoso que traria destruição e caos ao mundo. Além disso, Nostradamus também fez previsões sobre guerras devastadoras, a queda de grandes potências e cataclismos naturais que afetariam a Terra de forma irreversível. Embora muitos céticos argumentem que as quadras são vagas e podem ser interpretadas de várias maneiras, elas continuam a exercer grande influência na cultura popular, especialmente em tempos de incerteza. Muitas pessoas ao redor do mundo têm se perguntado se os eventos descritos por Nostradamus estão começando a se manifestar, especialmente à medida que o mundo enfrenta crises políticas, sociais e ambientais. De certa forma, o legado de Nostradamus está diretamente relacionado à busca incessante do ser humano por entender o futuro, por saber o que nos espera e como devemos nos preparar para ele. A questão é: as previsões de Nostradamus são um reflexo de um destino inevitável ou são simplesmente alertas que nos convidam a refletir sobre as escolhas que fazemos agora para evitar a destruição? Uma das previsões apocalípticas mais discutidas nas últimas décadas foi a ideia de que o mundo chegaria ao fim em 21 de dezembro de 2012, de acordo com o calendário Maia. O calendário Maia, uma das criações mais precisas da antiguidade, é composto por diferentes ciclos, sendo que o mais longo deles, o Long Count, terminou em 2012. Muitos acreditavam que o término desse ciclo significava o fim do mundo. Embora, ao contrário do que muitos previam,
o mundo não acabou naquela data. Embora o fim do mundo não tenha ocorrido, a profecia maia deixou uma marca profunda na cultura popular e alimentou o medo de um apocalipse iminente. O calendário maia, embora não prevesse literalmente o fim do mundo, simbolizava a ideia de um grande ciclo de transformação e renovação. Para os maias, o fim de um ciclo não significava destruição, mas sim uma transição para uma nova fase. Alguns estudiosos interpretam essa mudança como um sinal de que a humanidade está em uma etapa de transformação, uma fase de grandes mudanças no planeta e na consciência humana. Apesar da falha na previsão apocalíptica de 2012, o legado das profecias maias continua a ser estudado e debatido. O que muitos não sabem é que os maias não viam o fim do mundo como algo literal, mas como uma transformação profunda que afetaria a espiritualidade e a consciência da humanidade. Isso nos leva a refletir sobre como as nossas próprias profecias contemporâneas podem ser interpretadas como parte de um ciclo contínuo de evolução e mudança. À medida que o mundo enfrenta desastres ambientais cada vez mais intensos, muitos começam a associar as mudanças climáticas a uma espécie de apocalipse moderno. Furacões devastadores, incêndios florestais massivos, inundações catastróficas e aumento do nível do mar são apenas alguns dos sinais de alerta de que estamos de fato enfrentando uma crise global. As profecias apocalípticas não são mais apenas sobre eventos sobrenaturais ou cataclismos cósmicos, mas também sobre as consequências das ações humanas em relação ao meio ambiente. Com o avanço vertiginoso das tecnologias e da inteligência artificial, muitos acreditam que estamos entrando em uma nova era de controle e manipulação, algo que pode se alinhar com as antigas profecias sobre uma nova ordem mundial. A ideia de um governo global onde uma elite controlaria todos os aspectos da vida humana tem sido discutida em teorias de conspiração e associada ao apocalipse. Alguns especulam que as tecnologias emergentes, como o monitoramento em massa, o controle de dados e o uso de inteligência artificial para governar, podem ser um reflexo das antigas previsões de um sistema totalitário. Se isso acontecer, poderia ser uma forma de apocalipse, no sentido de uma perda da liberdade e do controle individual. Além disso, muitos profetas e estudiosos acreditam que o Anticristo, uma figura central nas profecias cristãs, poderia surgir em um cenário como este, usando as novas tecnologias e o poder global para instaurar um domínio sobre as massas. A ascensão da vigilância em massa, o controle de informações e a crescente interconectividade entre as nações podem ser sinais de que estamos nos aproximando de um novo estágio da humanidade, um estágio em que a individualidade e a privacidade poderiam ser sacrificadas em nome de uma suposta ordem global. Esse cenário apocalíptico, embora controverso, é alimentado pelas preocupações de que a tecnologia possa ser usada para controlar e subjugar as populações de maneiras ainda mais profundas. Uma tendência crescente nas últimas décadas é a convergência das profecias apocalípticas de diferentes culturas e religiões, que, embora variem em detalhes, muitas vezes compartilham temas comuns de destruição, renovação e transformação. Por exemplo, além das profecias cristãs e maiás, outras tradições, como o hinduísmo, o islamismo e a cabala judaica, têm suas próprias interpretações sobre o fim do mundo. O que une muitas dessas profecias é a ideia de que estamos em um ciclo que está prestes a se completar e que a humanidade passará por uma mudança radical, seja ela de natureza espiritual, física ou social. Na tradição hindu, por exemplo, o conceito de Kali Yuga descreve uma era de escuridão e decadência, que culminará em uma grande transformação ou pralaya, onde o ciclo de criação e destruição se renova. Já no Islã, o Apocalipse é descrito em vários hadiths, onde figuras como o Mahdi e o Dajjal, o anticristo islâmico, desempenham papéis centrais em uma batalha final entre o bem e o mal. Em todas essas culturas, há uma visão de que, após a destruição, uma nova era de paz e harmonia surgirá. A convergência dessas narrativas sugere que as profecias apocalípticas podem ser uma metáfora universal para as mudanças cíclicas que a humanidade experimenta ao longo do tempo.
Esses paralelismos entre diferentes culturas e religiões reforçam a ideia de que estamos vivendo em uma época de transição, onde os eventos globais e as crises podem ser vistos como sinais de que estamos nos aproximando de um grande ponto de inflexão na história da humanidade. Seja pela catástrofe ou pela renovação espiritual, essas profecias indicam uma mudança inevitável que, de alguma forma, afetará todos os seres humanos. A figura do Anticristo é central nas profecias apocalípticas cristãs e é frequentemente associada ao fim dos tempos. O Anticristo é descrito como um líder carismático que surgirá em um período de grande tribulação, enganando as massas e levando-as à destruição. Ele é visto como uma figura que buscará se colocar no lugar de Cristo, proclamando-se um Salvador, enquanto, na verdade, trabalhará para instaurar um regime de sofrimento e destruição. Em muitas interpretações, o Anticristo é relacionado ao conceito de uma figura globalista, que usará as circunstâncias do mundo moderno para obter poder absoluto. A busca por identificar o Anticristo tem sido uma constante ao longo da história, com várias figuras políticas e religiosas sendo apontadas como possíveis candidatos. Nos tempos modernos, a ascensão de líderes autoritários ou sistemas políticos que buscam consolidar um poder global gerou novos temores de que um anticristo possa surgir. As profecias sugerem que, quando ele aparecer, haverá uma grande batalha entre as forças do bem e do mal, que culminará na vitória final do Cristo e da salvação. Esse conceito continua a ser um tema recorrente em muitas discussões sobre o Apocalipse, sendo retratado de diversas formas na literatura, cinema e na cultura popular. Um dos elementos mais consistentes nas profecias apocalípticas é a ideia de um grande juízo final, onde toda a humanidade será julgada por suas ações e escolhas durante a vida. No cristianismo, esse julgamento é descrito no livro de Apocalipse, onde os justos serão recompensados com a vida eterna, enquanto os ímpios serão condenados ao fogo eterno. Esse conceito de um juízo final também aparece em muitas outras tradições religiosas, incluindo o Islã e o judaísmo, e está relacionado à ideia de justiça divina, onde cada pessoa será responsabilizada por suas ações. O juízo final não é apenas uma questão de destino após a morte, mas também uma reflexão sobre as ações humanas no mundo atual. Em muitas interpretações modernas, o juízo final é visto como uma metáfora para o julgamento coletivo da humanidade, onde as escolhas feitas em relação ao meio ambiente, a guerra, a pobreza e a justiça social determinarão o futuro do planeta e da espécie humana. Esse tema é central em muitas discussões sobre o futuro, pois reflete a consciência crescente de que nossas ações têm consequências e que, em algum momento, seremos chamados a prestar contas pelo impacto que causamos no mundo. Embora as profecias apocalípticas frequentemente se concentrem em catástrofes globais, também é possível ver o Apocalipse como uma metáfora para as mudanças pessoais e espirituais que cada indivíduo pode enfrentar. A transformação que ocorre em nível global muitas vezes começa com mudanças internas profundas em cada pessoa. O Apocalipse pessoal pode ser interpretado como a morte de velhos hábitos, crenças e formas de vida, seguida pelo nascimento de uma nova visão de si mesmo e do mundo. Em muitas tradições espirituais, o conceito de morte e renascimento é central. O Apocalipse pessoal pode ser visto como um processo de purificação, onde a pessoa enfrenta seus medos, desafios e limitações para alcançar uma nova compreensão e um estado de consciência superior. Isso pode ser interpretado como a preparação do indivíduo para um novo começo, seja no plano espiritual, emocional ou físico. Essa visão do Apocalipse é otimista, pois sugere que, mesmo diante da destruição e do sofrimento, há sempre a possibilidade de renascimento e transformação.